make my body go, make our bodies higher and higher. Bora ver aqui sobre o capítulo 20. Tá? Cálculos químicos. Cálculos químicos. Galera, a parada é o seguinte. Quais são os cálculos que a gente vai fazer aqui, ó? Antes da gente falar sobre cálculos, bora falar sobre as unidades de medida, né? Que a gente vai precisar para poder fazer esses cálculos aí. Tanto na parte de cálculos químicos quanto na parte de cálculos estequiométricos. Você precisa entender quais são as unidades de medida que vão ser usadas aqui. Então, olha lá. Bora falar aqui sobre as unidades de medida. Fabrício, me diz uma coisa. A unidade de massa, Fabrício. Quais são as unidades de massa que existem, Fabrício? Quilo, quilograma. O que mais? Camilo? Grama, grama. Tá? Grama. O que mais? Miligrama. Tá? Tonelada. Isso, representado por... Hã? Não, as unidades de massa, galera. Unidade de medida, grama, quilograma, miligrama e tonelada. Uma tonelada. Uma pergunta para vocês. Uma tonelada equivale a quantos quilogramas? 1.000 quilogramas, beleza. Isso daí vocês vão precisar no cálculo estequiométrico, lá com o Jaime, tá? Isso. Às vezes ele vai querer, por exemplo, saber a quantidade produzida de um produto orgânico numa indústria. Aí eles querem produzir em grande escala, a nível de tonelada. Aí tu vai ter que converter para grama. Uma tonelada. Comprimir massa? Depende, se for gás... Peraí, meu querido, só aceitar aqui a Brenda. Fala, Brenda, bom dia. Mais sólido? Não, é porque, depende. Existem corpos celestes com uma grande massa. Tá? Mas é proporcional também ao tamanho. Né? Um gás, por exemplo, os gases são leves. Tá? Mas eu posso comprimir o estado gasoso, eu posso fazer compressão e expansão dele. Tá? Mas para mim ter uma tonelada, eu acho que geralmente vai pesar mais o recipiente que vai estar ele do que o próprio gás. Mas um gás eu posso comprimir. Isso. É mais o botijão mesmo, que é pesado. Como é? Capítulo 20. Não, é o livro 6. Não, mas vocês vão receber ainda, essa semana. A gente já vai dando babado aqui para vocês aqui. Meu querido, só se for gás. Porque um sólido tem um poder. Eu posso comprimir um sólido? Pode, mas a compressão vai ser muito pequena. Porque os átomos já estão muito próximos uns dos outros. Tá? Galera, aliás, não, minto, desculpa. Os últimos capítulos, lembrei agora, não é cálculo estequiométrico, não. O cálculo estequiométrico vai estar nesse que nós vamos ver. Os últimos capítulos serão o estudo dos gases. Tá? Perfeito, me lembrou. É o Marambai que vai ver com vocês, tá? As leis dos gases, lei de Amagar, a lei de Boyle, a lei de Mariotti. Isso, vocês vão ver tudo esse babado aí com o Marambai. Então, bebê, unidade de massa, quilograma, grama, miligrama, hectograma, centigrama, decigrama, tonelada, são unidades de massa. Bebê, a massa, ela mede o quê? Se eu falo para você, a tua massa é quanto? Quanto tu pesa? Unha toda lesada. Antes da pandemia. Olha, e pós-pandemia? Aumentou, não foi? Todo mundo engordou.
75? 80 quilos. Está quase me chegando no mesmo patamar que eu. Estou com 84. É. Pronto. Galera, ei, isso daí não é o seu peso. O peso da física é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então é eu pegar a minha massa, 80 quilogramas, e multiplicar pela aceleração da gravidade. Multiplico por 10, que aqui, depende. Aqui no nosso planeta Terra é aproximadamente 10. 9,99 alguma coisa, né? Isso. Aí geralmente é arredondado para 10. 9,8, aí é uma dízima periódica. Aí eles arredondam para 10, para facilitar o cálculo. Tá? Não, isso daqui é na nossa Terra, isso. Se for em outro planeta, vai variar a gravidade. Tá? O peso vai variar. Tá? Por isso que lá na Lua, por isso que lá na Lua tu vai, desculpa, Dani, tu vai conseguir flutuar e tal. É, porque o peso lá é diferente daqui da Terra. Tá? Então, o peso dele é 800. 800. Qual é a unidade de peso? Peso é uma força. Qual é a unidade de peso? Newton. É 800 newton. Tá? Antes da pandemia, né? Pós-pandemia, 830 newton. Então, isso daí é o peso. A massa dele é 83 quilogramas. Essa é a massa dele. Tá? Então, galera, aí eu te pergunto, qual é a unidade de volume? Volume? Hã? Litro não. Não, nunca mais fala isso. Nunca mais. Pelo amor de Deus. Hã? Litro não é, Bruno, unidade de volume. Litro é unidade de capacidade. Isso. Isso, vocês veem. Eu não posso pegar, bebê. Isso. Hã? Oi? Densidade? Não, a gente vai falar da densidade também. É gramas por centímetro cúbico. Hã? Densidade? Não! Galera, unidade de volume é centímetro cúbico, milímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico. É. Não, vocês não sabiam disso? Bebê, se tu pegar. Comprimento. Tem. Mas só que aqui a gente não vai ver, porque aqui está mais na área da física. Aqui na química a gente não vai ver esse babado aí. Então, galera, volume pode ser dado em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metro cúbico. Porque, bebê, assim, bebê, se tu pegar, faz essa experiência na tua casa, constrói um cubo, vocês sabem que o cubo tem todas as arestas iguais, do mesmo tamanho, né? Constrói um cubo de 1 metro de largura, profundidade e altura. Tudo de 1 metro. É lógico, é um cubo. Bebê, tu sabe quanto vai dar ali de água se tu encher completamente? Tu vai ter um metro cúbico. 1 metro cúbico vai dar 1.000 litros de água. Num cubo que tu construir, cuja largura, profundidade e altura dê 1 metro. Vai dar 1.000 litros de água ali. Ou seja, em 1 metro cúbico cabe, ou seja, capacidade 1.000 litros. 1.000 litros. Tá? 1.000 litros vão caber em 1 metro cúbico. Depende. Não estou falando da água. Isso, falando da água. Ou então do ar. Do ar. Tá? Então, calma. Isso, bebê. Constrói 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Se tu atolar de água isso daí, vai dar 1.000 litros. Mas se tu não quiser, se tu não tiver material suficiente para fazer isso, tu faz,
tu faz um cubo de 1 centímetro cúbico. Tu mede 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Sabe quanto é que vai dar ali? 1 ml. 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Tá? Galera, então eu vou colocar alguns fatores de conversão que vocês vão utilizar no cálculo estequiométrico. Geralmente ele vai te dar o volume em centímetro cúbico, metro cúbico, mas só que não é utilizado em cúbico, é utilizado em capacidade. Você vai ter que converter para capacidade. Tá? Se liga só, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então tu vai lá no onde vende açaí, tu fala, eu quero 1 decímetro cúbico de açaí. Tu pode chegar lá e falar, eu quero 1,5 decímetro de açaí e mais meio decímetro de lavagem. A lavagem do caroço lá. Pronto. Então, 1 decímetro equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico. Bebê, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 ml. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Tá? Beleza. Galera, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, eu falar para tu aqui, eu tenho 12,5 decímetro cúbico. Quantos litros tem aí? Se eu falar para vocês que 12,5 decímetro cúbico, tem quantos litros aí? Isso, 12 litros e meio, perfeito. Aí, tu vai na escala, olha, vê que assim começa com milímetro cúbico, depois vai ser centímetro cúbico, aqui vai vir decímetro cúbico, metro cúbico, depois do metro cúbico, professor, decâmetro cúbico, depois hectômetro cúbico e, por último, quilômetro cúbico. Isso. Olha só, cada casa que tu anda para a direita, tu multiplica por 1000. Ou 10 ao cubo. Cada casa que tu anda para a direita. Eu quero transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então tu vai multiplicar por 1000. Se eu falo para tu aqui que eu tenho 1,5 metro cúbico, quanto isso daqui vale em litros? Isso, porque tu sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1? Então multiplica por 1000 isso daqui para te dar o seu valor em decímetro cúbico, que equivale ao litro. Então aqui multiplicando por 1000 vai dar quanto? 1.500 decímetro cúbico, ou seja, 1.500 litros. Pronto. Agora, se tu anda para a esquerda, cada casa que tu anda para a esquerda, tu vai dividir por 1000. Ou seja, dividir por 10 ao cubo. Então, esses são os fatores de conversão, tá, bebê? Beleza, Bruno? Então, olha só. Falamos sobre o volume. Agora, bora falar sobre densidade. Galera, a densidade, ela é dada em quê, Afrânio? Qual é a unidade de densidade? Unidade de medida. Gramas por centímetro cúbico. Isso. Oi? Não, força eu não vou colocar aqui não, porque força é mais voltado lá para a área da física. Tá? Bem, a densidade, ela é dada em gramas por centímetro cúbico, tá? Ou gramas por ml, mililitro. Que é a mesma coisa. Tá? Gramas por centímetro cúbico ou gramas por mililitro. Pessoal, pode ser gramas por litro? Não. Densidade não é gramas por litro. Gramas por litro é concentração comum. Vocês vão ver ano que vem na parte de físico-química, a parte de soluções. Beleza. Agora, deixa eu te perguntar sobre a temperatura. Quais são as unidades de temperatura? Isso, graus Celsius,
graus Fahrenheit e Kelvin. Eu não vou colocar a bolinha, grau Kelvin. Não, eu não falo grau Kelvin, é só Kelvin. Tá? Grau Fahrenheit leva a bolinha lá, grau Fahrenheit. Tá? Grau Kelvin, beleza. Galera, aqui nós não vamos trabalhar com Fahrenheit. Tá? Na química, a gente trabalha só com grau Celsius e Kelvin. Pessoal, como é que eu transformo grau Celsius para Kelvin? Basta eu somar a temperatura em graus Celsius que ele me deu com 270 aí. 200, bora ver quem lembra. 270 aí? 73, bebê. A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273. Em alguns livros, ele fala que é 273,15. Tá? Mas adotamos o valor 273. Galera, se eu te pergunto, quanto equivale uma temperatura de 27 graus Celsius em Kelvin? 300. Beleza. 300 mais 27 mais 273, 300. Beleza. Galera, na escala Kelvin, 0 graus Celsius equivale a 273. Tá? E 100 graus Celsius equivale a 373. 373 Kelvin. Agora, se eu te falo sobre a pressão. Opa, pressão, vocês vão estudar com Marambaia quando começar o estudo dos gases. Tá? Bora falar sobre a pressão. Galera, a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Isso, vocês vão estudar com Marambaia sobre a temperatura lá, sobre a influência do movimento das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas. Tá? Pressão. O que é pressão lá na física? Hã? Não. Essa é a unidade. Perfeito. Tu falou perfeito. Mas eu quero saber o que é a pressão. Pega até toda lesada. É toda lesada. Bebê, quando eu faço isso, eu estou adicionando uma pressão sobre o solo, sobre a lajota? Pô. Tá? Galera, a pressão nada mais é de uma força aplicada em uma determinada área. Isso é pressão. Tá? A temperatura é representada por tesão, tá, galera? Tesão, temperatura. Tzinho é tempo. Tá? A pressão é simbolizada por um P maiúsculo. Tá? A pressão nada mais é do que a força em newtons aplicada em uma determinada área em metro cúbico. Área, tudo ao cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, olha só. Então, quais são as unidades aqui, pessoal, de pressão? ATM, a Frane falou. Atmosfera. Outra, eu quero saber outra. Nada, galera. Um carinha chamado Torricelli, ele fez uma experiência, Torricelli. Ele mediu a pressão em milímetros de mercúrio. Outra unidade de pressão, milímetros de mercúrio. Hã? Pascal, boa. Pascal. Outra unidade, bar. Bar é uma unidade também de pressão. Quem? Não, Newton é força. Isso. Newton é força. Outra, bebê, Torque. Tá? Torque também é uma unidade de pressão. Aí não é muito utilizado. Isso, Torque. É uma unidade de pressão. Bebê, quando vocês estiverem lá no estudo dos gases com Marambaia, vai vir questões que ele vai te dar em milímetros de mercúrio. Mas só que tu não vai usar em milímetros de mercúrio para fazer os cálculos. Tu vai utilizar em ATM. Tá? Pessoal, como é que eu converto milímetros de mercúrio para ATM? ATM, uma atmosfera, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Aí teve um carinha chamado Torricelli, gata. O que o Torricelli fez? Ele pegou um recipiente, encheu esse recipiente de mercúrio. Aí ele pegou, chuvisco, ele pegou um tubo de ensaio,
colocou mercúrio também e, como dizia a vovó, ele emborcou. Colocou de cabeça para baixo dentro da vasilha lá com mercúrio. Quando ele colocou o tubo de ensaio de cabeça para baixo, ele percebeu que o nível de mercúrio ia subindo. Ele subiu, até que tal ponto ele parou. Não subiu mais. Aí ele pegou uma régua e mediu do ponto da base até a altura lá que estava o nível de mercúrio. Quando ele mediu, deu selado 760 milímetros de mercúrio. Então, o que foi que ele falou? E todo canto que ele viajava de um lugar para outro, ele fazia a mesma experiência. E batia a mesma coisa. 760 milímetros de mercúrio. Mas, percebendo que ele subiu lá no topo de uma montanha para fazer o mesmo experimento. Aí, quando ele foi medir a altura do mercúrio, não dava 760, dava menor. Quer dizer, quanto mais elevada a altitude, menor a pressão. Daí que surgiu os 760 milímetros de mercúrio, desse experimento de Torricelli. Tá? Então, bebê, não te esquece dessa onda que tu vai utilizar lá no estudo dos gatos com Marambaia. Tá? Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Uma outra grandeza aqui. Temperatura, pressão. Falamos da massa, do volume. A força eu não vou falar, porque isso não vai aplicar na química. Temperatura. Bebê, basicamente é isso daqui. Tá? Basicamente é isso daqui que vocês vão trabalhar. Que a gente vai trabalhar. Densidade, o Marambaia vai trabalhar com vocês. Vocês vão ver lá o que é a densidade. Já ouviram falar lá nos jornais? A densidade relativa do ar é tanto. Quando vocês estudarem gases, vocês vão saber lá com o Marambaia o que é a densidade relativa do ar. Tá? É um cálculozinho meio louco lá que faz. As condições meteorológicas. Então, olha lá bem. Bora falar aqui, rapidola, sobre as grandezas químicas. A galera de casa não vai ver. Falar bem que assim, ó. Não é para pagar, não? Ih, rapaz. Então, bora falar bem que assim, baby, ó. Sobre as grandezas químicas. Pessoal, qual é a primeira grandeza química que o senhor vai ver aí? A primeira grandeza química, galera, que a gente vai falar aqui é sobre o mol. Já ouviram falar do mol? Quando vocês viram balanceamento lá com o Marambaia, ele falou para vocês o mol, não falou? Quantos mols a molécula apresenta no balanceamento? Tá? Então, o que é o mol, professor? Mol nada mais é do que quantidade de matéria, galera. Quantidade de matéria. O que é matéria mesmo? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no... Isso. Tudo é matéria. O ar é matéria. Nós somos matéria. Cadeira é matéria. Tua água que tu trouxe é matéria. A banana que tu vai comer daqui a pouco é matéria. A maçã que tu trouxe é matéria. O teu peido é matéria. A cera do teu ouvido, a remela do teu olho, o bago do teu olho, outros bagos. Ih, bora lá. Tudo é matéria, galera. Então, o mol, ele vai quantificar a unidade de matéria. Existe a antimatéria também. Tá? Existe a matéria e existe a antimatéria. Antimatéria são os conceitos físicos que a gente sabe hoje, newtonianos, da física quântica, eles não se aplicam à antimatéria. É o oposto da matéria. É como se eu tivesse a matéria, mas ao mesmo tempo eu não tenho matéria. É uma viagem muito louca. É uma viagem muito louca. Na verdade, o conceito de antimatéria é muito relativo. Até hoje eles ainda não conseguiram conceituar o que é antimatéria, porque é um assunto novo. Na verdade, ela já existe há muito tempo. Porém, os estudos ainda
sobre ela ainda estão sendo quantificados para saber o que é antimatéria. Né? Existe no nosso universo. No nosso universo existe a antimatéria. Tá? Então, bebê, o mol, ele mede a quantidade de massa? Pessoal, qual é a unidade de medida do mol? A unidade de medida do mol é o mol. Unidade é o mol. Se eu quiser falar no plural, é mol. Eu só acrescento um Szinho aqui, ó. Mol ou mols. Tem alguns livros que colocam moles, colocam o E e o S no final. Tá? Mas está errado, não é mole, é mol. Outra grandeza, bem aqui assim, bebê. Segunda grandeza química que a gente vai ver aqui, massa molar. Massa molar. Pessoal, o que é a massa molar? Galera, a massa molar nada mais é do que uma constante. Uma constante que relaciona a massa com o mol. Por isso o nome massa molar. Essa constante, ela vai relacionar a massa em gramas com o mol. Tá? É chamada de massa molar. Bebê, vamos supor... Oi. Como é? A massa molar? Quantos gramas estão presentes em um mol? Por mol. Tá? Meu querido, vai lá. Galera, a parada é o seguinte. Se liga só aqui no babado. A chuvisco quer que fique frio, mas o frio não existe. Ausência de calor. É verdade, na física não existe o frio. Bebê, bora entender o que é massa molar aqui, presta atenção. Vamos supor que eu tenha esses 3 recipientes de mesmo volume, tá? Aí eu coloquei gás oxigênio e tampei aqui com uma rolha. Tá? Eu vedei aqui esses recipientes com uma rolha de cortiça. Mas antes de eu vedar, eu coloquei oxigênio. Eu atolei lá de oxigênio. E ambos, todos eles com o mesmo volume de oxigênio. Olha só, todos os recipientes têm capacidades iguais e eu coloquei o mesmo volume de oxigênio. Mesmo não, bora brincar. Vou colocar aqui um volume assim, ó. Aqui, a massa do primeiro, eu vou chamar de recipiente A. Tá? Aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. A do primeiro, a massa de A, é equivalente a 32 gramas. Essa é a massa do recipiente A. Quanto é? Aqui eu tenho a massa de oxigênio, tá? Eu vou colocar oxigênio nos 3. Oxigênio. Tanto no primeiro, quanto no terceiro. Mas só que eu vou colocar quantidade diferente. Vou brincar aqui. Galera, isso daqui está relacionado para 1 mol. No outro recipiente, eu dobrei. Eu vou colocar 2 mols. Vou colocar 2 mols. Olha o que é que vai acontecer com a massa. Se eu dobrei aqui, aqui vai também dobrar. Qual é o dobro de 32? Beleza, então a massa de B é 64 gramas. Aí eu vou dobrar a massa de C. Quanto é o triplo? Não, na verdade eu vou colocar aqui, ó, 3 mols. Quanto é o triplo de 32? Galera de casa, ainda tá me ouvindo ainda?
Galera, eu quero que vocês encontrem essa constante aí. Quanto equivale a constante da massa molar aí? Quanto equivale a massa molar nos três? A massa molar, eu falei para vocês que é uma constante? Isso. Quanto? 32, perfeito. Galera, quanto é isso? Ei, 32 gramas está para um. Aqui eu dobrei, foi para quanto? Aqui eu triplicando, foi para quanto? Bebê, quanto é 32 dividido para 1? 32 gramas por mol. Aqui, 64 por 2, 32 gramas por mol. Quanto é 96 dividido para 3? 32 gramas por mol. Pronto. Por isso que a massa molar, ela é uma constante. Se eu dobro a quantidade de mols, eu dobro a massa molar. Se eu triplico, triplica a massa molar. Tá? Então é uma constante. Aqui eu tenho 32 gramas por mol. Aqui eu tenho também 32 e aqui também eu tenho 32. Porém, a quantidade de massa por cada mol vai ser diferente. Galera, então essa é a massa molar, tá? É toda vez que eu relaciono grama com mol. A unidade, pessoal, gramas por mol. Beleza? Galera, tranquilo isso daí. Então, continuando aqui cálculos químicos, né? Bora falar aqui hoje sobre volume molar. Volume molar. Eu represento por Vm. Tá? Pessoal, o que é o volume molar? Massa molar é a quantidade da massa de uma substância em gramas relacionada com a quantidade de matéria em mol. Volume molar. Molar me lembra mol, certo? Então, volume molar vai ser o quê? A quantidade, o volume de uma substância em litros relacionado com a quantidade de matéria. Então, galera, o volume molar, ele é uma constante, tá? Uma constante que relaciona o quê, professor? Que relaciona o volume, vou colocar só o V aqui, que V representa o volume. Volume da substância em litros, com a quantidade de matéria em mol. Então, esse é o volume molar. Quer ver? No cálculo estequiométrico, que a gente vai ver mais à frente, tá? O volume molar, já que ele é uma constante, ele foi estabelecido um valor pela IUPAC, pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Pessoal, qual é esse valor? De acordo com a IUPAC, o volume molar nas CNTP, pessoal, o que é CNTP? CNTP, bebê, significa condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, toda vez que eu falar em CNTP para ti, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Pessoal, quais são essas condições? Essas condições são as seguintes, bebê. A uma temperatura de 25, temperatura de 0 graus Celsius, desculpe, e a uma pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, toda vez que eu falo em CNTPs, que são essas condições, eu estou falando de uma temperatura de 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Pessoal, quanto equivale esse volume molar nas CNTP? Galera, esse volume molar aí equivale a 22,4 litros por mol.
Tá? Então, esse daqui é o valor do volume molar nas CNTP. Fora dessas condições aqui, o volume não é mais constante. O volume vai variar. Então, isso daqui é uma constante. Pessoal, se é constante, eu preciso decorar? Não. Se ele te der uma questão desse cálculo aí, cálculo químico, cálculo estequiométrico, tá? Ele tem que te dar o valor da constante. Não é obrigado a decorar. Tá? Então, galera, falou em volume molar nas CNTPs, quanto é que vale? 22,4 litros por mol. Beleza. Agora, bora falar aqui sobre uma outra grandeza aqui, uma outra constante, chamada constante de Avogadro. Esse carinha chamado Avogadro, Amedeo Avogadro, foi ele que propôs pela primeira vez o termo molécula. Ele que propôs pela primeira vez o termo molécula. Esse carinha aqui, ele percebeu que a determinadas condições de temperatura e pressão, algumas substâncias apresentavam uma quantidade de matéria constante. Tá? O que é, professor, a constante de Avogadro? Que eu represento aqui, bebê, por Na. Tá? Na. Então, a constante de Avogadro eu represento por Na. Tá? Pessoal, o que é a constante de Avogadro? Nada mais é do que a relação das partículas elementares. Quem lembra lá do primeiro, do nono ano, desde o nono ano? O que são partículas elementares? Partículas elementares da matéria. O que compõe um átomo, galera? O núcleo. No núcleo eu tenho quem? Prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, bósons, prótons. Então, as partículas elementares são prótons, nêutrons, elétrons e mais ânions, cátions, tá? Isso daí já são íons, tá? Então, galera, pelo Antônio, toda vez que eu falar olha, dá uma copiada lá. Galera de casa, tá de boa aí? Beleza, Marcos? Beleza, Antônio? Então, olha só, galera, a constante de Avogadro não foi Avogadro que propôs, foram outros cientistas, após ele estudou, tá? Esse valor, mas só que após a morte dele, eles propuseram aí e colocaram em homenagem a ele. Aí eles chamaram de constante de Avogadro. Então, a constante de Avogadro, que é o Na, nada mais é do que o produto do número de Avogadro pela quantidade de matéria em mol. Tá? Então, constante de Avogadro nada mais é do que o número de Avogadro, multiplicado pela quantidade de matéria em mol. Tá? Quanto equivale, pessoal, a constante de Avogadro? Bebê, a constante de Avogadro equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 panes. Eu também posso, a nível de cálculo, para facilitar o meu cálculo, em vez de 6,02, eu posso utilizar um valor aproximado de 6 vezes 10 elevado a 23 panes, para poder facilitar o meu cálculo. Tá? Já que eu estou relacionando, tá? Presta atenção, isso daqui é uma relação das partículas elementares
das partículas elementares em relação ao mol. Tá? Então, aqui eu tenho o número de Avogadro, a constante de Avogadro. Então, isso daqui equivale 1 mol, isso daqui equivale a 1 mol. Tá? 1 mol equivale a átomos, equivale para moléculas, equivale para íons, equivale para elétrons, tá? Equivale para nêutrons, dentre outras partículas elementares. Por isso que eu coloquei reticências aqui. Então, bebê, se eu afirmo para ti que eu tenho 1 mol de oxigênio, de O2, 1 mol de oxigênio, eu te pergunto, quantas moléculas de oxigênio eu tenho presentes em 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 20, 23 o quê? Moléculas de oxigênio. Em 1 mol está presente essa quantidade. Ou seja, o 6 seguido de 23 zeros. Uma palavra chamada de 6 sextilhões na matemática. Eu nem sabia que tinha nome, esse número. É um número muito grande, né? A pessoa foi, tu ganhar na Mega Sena 6 sextilhões de reais, é muita grana. Aí ia ficar de geração em geração, ninguém ia precisar trabalhar, né? Só se mudasse lá o real, né? Mudasse para outro plano. Aí sim. Então, galera, olha lá. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 equivale a 1 mol. Tá? Então, vamos fazer uma brincadeira bem que assim, ó. Então, vamos supor aqui, Brenda, a Brenda está na área aí. Fala, Brenda. E aí, minha querida, tá me ouvindo de boa aí? Beleza. Tá cortando nenhuma parte aí não, não, Brenda? Beleza. Então, olha só, Brenda. E Marcos Júlio, diga só. Galera, vamos supor que aqui, Estônia, nesse recipiente fechado aqui, eu tenha amônia, tá? NH3 gasoso, tá? Olha só, bem que assim eu tenho as molequinhas aqui de amônia, NH3, é um recipiente fechado, tá? Já que eu tenho um gás aí dentro, e o recipiente está hermeticamente fechado, os átomos eles colidem uns com os outros, ficam em constante movimento. Esses choques aqui, quando chegar lá na parte de gases, o Marambá vai falar para vocês, são choques elásticos. Tá? É a lei de Hooke. Vocês veem lá na física. Já viram a lei de Hooke? Lei de Hooke, lá da física. Colisão elástica e tal. Então, os choques aqui eles são elásticos. Então, as molequinhas do gás se chocam umas com as outras, se chocam com a parede do recipiente, e por aí. Então, aqui eu tenho um frasco com NH3. Galera, eu falo para ti que aqui eu tenho 1 mol. 1 mol de NH3. Eu te pergunto, para colocar bem aqui assim. Então, aqui eu tenho 1 mol. Aí eu te pergunto, nesse 1 mol de NH3, quantas moléculas de NH3 estão presentes aqui, bebê? Quantas moléculas de NH3 estão presentes? 6 sextilhões. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Eu te pergunto, quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? Quantos átomos tu está vendo aqui numa molécula? Um nitrogênio. Então, tu vai pegar esse 1 e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Que dá quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, tu tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio.
Aí eu te pergunto, quantos átomos de hidrogênio tem aqui, galera? Quantos átomos de hidrogênio? Tu vai pegar esse 3 aqui, em cada molécula, tu tem presente três átomos. Mas em um mol, agora eu estou relacionando quantidade de matéria. Em um mol, quantos átomos tu tem aí? Tu vai pegar esse 3 e multiplicar por quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Deu para entender aí, meu querido? Tu vai pegar esse 3 lá e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, tu vai pegar 3 vezes 10, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Galera, quanto é 3 vezes 6? 18. Então, vai me dar 18 vezes 10 elevado a 23. Não está em notação científica, né? A vírgula está depois do 8. Eu vou andar uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, aumenta ou diminui uma casa lá em cima? Aumenta, isso. Então, andei uma casa para cá, aumentou uma casa lá. Ó. Então, tem 1,8 vezes 10 elevado a 24. Beleza. Galera, deu para entender aí o que é um número de Avogadro? Beleza. Eu vou passar uma relação aqui para ti, ó. Então, não te esquece dessa relação aqui, ó. Um mol. O que é um mol mesmo? Quantidade de matéria. Então, um mol, bebê. Um mol equivale a quê, professor? Um mol, gato, equivale a massa molar. Um mol equivale a massa molar. Não te esquece que é em gramas por mol. Nós falamos na aula passada. Um mol equivale ao número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Que podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, nêutrons. Tá? Então, equivale ao número de Avogadro. E um mol equivale ao volume, tá? Que é 22,4 litros nas CNTP. Somente se for nas CNTP. Tá? Que é CNTP? Condições normais de temperatura aí para. Quais são as condições? Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 até? Isso. Galera, tu vai chegar na tua casa, tu vai pegar uma folha de papel em branco e fazer esse esquema aqui, ó. Um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons, elétrons, nêutrons, resistências, equivale ao volume molar, que é 22,4 litros por mol, não esquece, por mol, e um mol equivale a massa molar. Galera, olha para cá. Vamos falar agora sobre unidade de massa atômica. Tá? Bora falar agora sobre unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica, Yuri, é dada por essa letra. Vem que assim, ó, um U minúsculo. Tá? Eu represento a unidade de massa atômica. O Uzinho minúsculo significa uma unidade de massa atômica. Tá? Tudo bem. Nós vimos lá no início de cálculos químicos que a unidade de massa é o que, Sônia? Gramas, quilogramas, toneladas. Tá? Nós vimos, meu querido, que a unidade de volume é o quê? Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, capacidade é litros. Tá? Em mililitros. Nós vimos que unidade de pressão é ATM, milímetros de mercúrio, bar, torr. Mas qual é a unidade da massa atômica? A unidade da massa atômica é uma unidade de massa atômica. Mas bora entender aí. Tá? A padrão, a unidade de massa atômica padrão
aceita até hoje, galera, até hoje, foi com base no carbono 12, tá? Existem três isótopos do carbono: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. São os três isótopos do carbono. O mais abundante na natureza é o carbono 12. O carbono 13 se encontra em pequenas quantidades na natureza e o carbono 14 também. Mas o que está mais abundante na natureza é o carbono 12. Então, o padrão é o carbono 12. Então, quanto equivale, professor? Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do carbono 12, galera. Então, é dessa maneira que eu consigo expressar a unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do carbono 12. Tá? E foi escolhido como o quê? Como padrão. Tá? E equivale aproximadamente, Flávio, equivale aproximadamente à massa de um próton. Tá? Equivale aproximadamente à massa de um próton. Pessoal, e quanto equivale aí? Equivale a 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Tá? Então, essa daí é a unidade de massa atômica. Durante o trajeto aí da ciência, da química, eles escolheram outros padrões. Tá? Eles escolheram outros elementos padrões, como o hidrogênio, o oxigênio, mas só que o padrão estabelecido até hoje, eu acho que desde a década de 50, se não me falha a memória, é o carbono. Tá? Então, toda vez que eu for expressar a massa de um átomo, a massa de um átomo é dada em unidade de massa atômica, que equivale a 1/12 do carbono 12, do isótopo do carbono 12, que equivale à massa do próton, que é 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Não é preciso decorar isso aí. Tá? Não é preciso. Aí, só para a gente entender agora o que é massa atômica. Beleza? Então, bora falar agora sobre massa atômica. Pessoal, o que é massa atômica? Eu represento por emissão azão. Galera, a massa atômica, ela é expressa em U. O que é U que nós acabamos de ver? O que é U que nós acabamos de ver? Unidade de massa atômica. Então, bora ver como é que funciona aqui a massa atômica. Então, toda vez que eu falar em massa atômica para vocês, o que é massa atômica, professor? Nada mais é do que a média ponderada. Opa, lá vem cálculo, galera. Vocês estudaram isso na matemática, média ponderada? Existe a média aritmética e a média ponderada. Não viram média ponderada? Não lembra, né? Mas bora lembrar. Então, a massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento químico. Então, galera, o que é massa atômica? É a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento químico. Então, olha só, Yuri. Eu falei para vocês, quando nós estudamos lá, Sônia, sobre a estrutura do átomo, eu falei para vocês o que é próton, que é o número atômico, tá? O número de partículas positivas que o átomo tem no núcleo. Falei para vocês o que era nêutrons, são partículas sem carga elétrica. Falei para vocês o que eram os elétrons, partículas de carga negativa que estavam circulando no núcleo. Tá? Falei para vocês sobre essas partículas elementares da matéria.
Mas eu falei para vocês sobre o que é um número de massa. Falei? Quem lembra? Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Lembra, né? Então vamos supor, Sônia, que um átomo tenha um número de prótons 3 e o número de massa dele igual a 4. Ou número de prótons 3 e o número de nêutrons 4. Eu te pergunto, quanto é o número de massa dele? Presta atenção, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons é 3. O número de nêutrons é 4. Quanto é o número de massa dele? Isso. 7. Isso. Isso daí é um número de massa. Não confunde número de massa com massa atômica. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento químico. Vai lá. Galera de casa, tira um print aí para me fazer um exemplo para vocês aí. Vou tirar meu print aqui, aí eu vou enviar para vocês depois. Olha lá, enquanto a Sônia está copiando aí, vou trocar de fone aqui, galera. Está descarregando. Vou colocar isso aqui na câmera. Pronto, agora. Sônia, posso apagar esse primeiro lado aqui? Posso apagar, meu querido? Posso apagar, Gustavo? Beleza. Vou apagar esse primeiro lado aqui, galera. Para a gente entender o que é massa atômica. Oi, minha querida. Da aula passada, não lembro se eu tirei o print. Olha, minha querida. Eu tirei o print. Eu vou ver depois, quando eu chegar em casa, se eu tirei o print, aí eu mando para vocês. Tá bom? Isso. Se eu não tirei, o Afrânio tira uma foto. Foi o Afrânio, toda aula ele tira. É. Qualquer coisa o Afrânio manda lá. Beleza, minha querida? Então, bora entender o que é massa atômica aqui, galera. Vou te dar aqui um exemplo, para a gente poder entender. Então, vamos supor que eu tenha aqui um elemento X, um elemento químico X, tá? E esse elemento possua dois isótopos. Ele vai possuir dois isótopos. O isótopo. Lembra lá o que é isótopo? São átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Ou seja, são o mesmo elemento químico. Pertencem ao mesmo elemento químico. Então aqui eu tenho o isótopo X, tá? Cuja massa dele é 20. E aqui eu tenho o isótopo X também, já que é o mesmo elemento químico, Sônia, eles são representados pelo mesmo símbolo. Tá? Daqui é genericamente. E aqui o outro tem a massa 22. Tá? Lembra lá, massa representada em cima e o número atômico embaixo. Eu poderia representar tanto a direita quanto a esquerda. Tá? Daqui é unidade, número de massa. Tá? Aí eu falo para ti assim, Sônia, esse cara bem aqui assim lá de cima, o isótopo X20, que a massa dele é 20, o número de massa, a abundância dele na natureza, vou colocar aqui, ó, abundância, Sônia, ela é dada em porcentagem. Tá? A abundância dele na natureza, eu falo para ti que é 80%. Enquanto a abundância desse outro aqui, eu falo para ti que é 20%. Sônia,
Se eu tenho dois isótopos de um elemento químico, a abundância total tem que dar 100%. Concorda comigo? Então, 80 mais 20, 100%. Vamos entender como é que funciona aqui a massa atômica. Aí ele te pergunta, qual a massa atômica do elemento X? Como é que tu vai calcular essa massa atômica? Então, olha lá. A massa atômica de X vai ser igual à média ponderada. Olha só como funciona a média ponderada aí, tá? Tu vai pegar a massa do cara e multiplicar pela abundância. Então, tu vai pegar 20, que é o número de massa, e multiplicar pela abundância, que é quanto? 80. E tu vai somar com a abundância multiplicada com a massa do outro isótopo. Aí tu vai pegar o outro isótopo, quanto é o número de massa dele? 22, e multiplicar pela abundância dele, que é quanto? 20. Pronto. E tu vai dividir aqui por quem, professor? Pelo total da abundância. Quanto é 80 mais 20? 100. Então, tu vai dividir por 100. Pronto, tu montou a média ponderada. Agora, a partir de agora é só matemática. Tá? Então, a massa atômica de X vai ser igual. Posso cortar aqui, olha, aqui é uma soma. Então, se tu corta um zero aqui, tu tem que cortar um zero desse lado e um zero do outro. Tá? Cortou esse zero aqui com esse zero aqui. É obrigatório. Tu não pode, se é uma soma aqui, tu não pode cortar um zero aqui e um zero aqui apenas. Tem que cortar o zero do outro lado também. Galera, quanto é 80 vezes 2? 160, beleza. Mais, quanto é 22 vezes 2? Quanto é, Sônia? 22 vezes 2? 44. Dividido por 10. Pessoal, posso cortar esse zero com esse zero? Não. Só se tu tivesse um zero do outro lado para te cortar. Então, bebê, aqui eu vou ter... Quanto é 160 mais 44 aí, Gustavo? 204, né? 204. Dividido por quanto? Quanto é 204 dividido por 10? Tem um zero? Anda uma casa com a vírgula. A vírgula vai ficar aqui. Pronto, se tivesse dois zeros, andava duas casas com a vírgula. Então vai ficar quanto? 20,4. Galera, 20,4 o quê? 20,4 o quê? Isso. Unidade de massa atômica. Pronto, descobri a massa atômica. Galera, a massa atômica, ela é um valor decimal. Enquanto o número de massa é um valor inteiro. Tá? Pronto. Uma outra observação aqui para vocês. Se liga só. A massa atômica que tu vai encontrar, ela sempre, ela vai se aproximar daquele cara que é mais abundante. Entre 20 e 22, qual dos dois é mais abundante na natureza? O 20. Olha só como se aproximou do 20 e se distanciou do 22. Então, ela sempre se aproxima do cara mais abundante. Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender, Gustavo? Como é que funciona? Média ponderada? Deu para entender, Yuri? Beleza. Galera de casa, deu para entender aí como é que funciona a média ponderada? Beleza. Então, eu esqueci de botar a fórmula aqui para vocês. Vou botar a fórmula bem que assim, ó. Então, a massa atômica de um elemento nada mais é do que... Bora colocar, vamos supor que eu tenho dois isótopos. Um isótopo X multiplicado pela abundância dele, abundância de X, a porcentagem, mais o outro que é, bora colocar X linha e X duas linhas, multiplicado pela abundância dele. Qual é, minha querida? Isso, tá? Porque se eu tenho um cara como o carbono que tem 3 isótopos, carbono 12, 13, 14, então eu vou pegar a massa dos 3 e dividir
pelo total, que é a abundância. Vou pegar a massa do primeiro, de 12, multiplicar pela abundância dele, a massa do de 13, multiplico pela abundância dele, a massa do cara de 14, multiplico pela abundância dele, divido pela abundância total. Beleza? Então aqui, ó, isótopo X' multiplicado pela abundância dele, mais o isótopo X duas linhas, multiplicado pela abundância dele, dividido pela abundância total. Beleza? Então, genericamente, eu tenho aqui, ó, a fórmula da massa atômica. Como é que eu calculo a massa atômica? Tranquilo, né? Dá uma copiada aí. Já tirei um print para você. Vou tirar outro print aqui agora que eu coloquei a massa atômica. Pronto, tirei outro print aí para você. Mas tem uma questão para a gente fazer aqui, galera. Sei que vocês ainda não trouxeram o livro de vocês, mas eu vou ler com calma a questão e notar os dados aí. A nossa aula vai até 9h35, né? É, 9h35, né, galera? Lá, termina de copiar aí, para gente poder fazer uma questão com vocês. Oi, minha querida? Já, cara. Isso, a gente vai terminar hoje essa parada. Termina o primeiro capítulo. Vou. Aí, semana que vem a gente detona. Semana que vem a gente detona o segundo capítulo. É bem pequeno ele. E na outra semana a gente detona o terceiro capítulo e fecha. Aí começa só a revisão. A gente vai resolver todas as questões aqui do livro. Tá? Pelo menos esse é o plano. Já terminou? Já, Sônia? Então, olha só, galera. Questão 1, eu sei que vocês ainda não receberam o livro, mas eu vou ler aqui com calma. Atividades para a sala, página 11. Questão 1, fala o seguinte, presta atenção. A Sônia tem um livro aqui, a galera que está aqui na sala. A massa atômica de um elemento químico é dada pela média ponderada dos isótopos. Foi isso que eu acabei de falar para ti. Por exemplo, a massa do oxigênio que aparece na tabela é 15,99. Geralmente a gente usa 16, né? 16 é um número de massa. A massa atômica do oxigênio é 15,99. Tá? Isso porque na natureza são encontrados 3 isótopos do oxigênio. O oxigênio 16, a abundância dele é quanto aí, Sônia? 90? Isso, 99,76. O oxigênio 17, que a abundância dele é 0,04%. E o oxigênio 18, cuja abundância é 0,20%. Galera, eu te pergunto, qual dos 3 oxigênios aí é o mais abundante na natureza? 16, 17 ou 18? 16. Ele é o mais abundante da natureza. Continuando, sabendo-se que na natureza existem
Boro, esse Bzinho é o boro. Boro 10. Boro 10. Cuja abundância dele é de 20%. 20%. E o boro 11. E o boro 11. Cuja abundância é quanto aí, Sônia? 80%. Isso. É possível dizer que a massa do boro que aparece na tabela periódica é... Então, bebê, ele quer a massa atômica do boro. Como é que eu vou encontrar a massa atômica do boro? Através da média ponderada dos dados que ele me deu. Então, aqui eu tenho o número de massa do boro, que é 10. A porcentagem dele, a abundância dele é 20%. Do outro, número de massa 11, abundância 80. Tá? Beleza, valeu. Então, olha só, galera. Então, bora calcular aqui a massa atômica desse cara. Então, a massa atômica do boro vai ser a massa, o número de massa do isótopo 10, tá? Então vai ser 10, e multiplica a porcentagem, a abundância dele, que é quanto? 20%. Mas, aí tu vai somar com o número de massa do outro, que é 11, e multiplica a abundância dele na natureza, que é 80. Galera, o que é que vai ficar bem aqui assim embaixo? O que é que vai ficar no denominador? Isso, a abundância total. 20 mais 80, 100%. Pronto. Então, como é que eu vou calcular aqui a massa atômica do boro? Aqui eu posso cortar zero, não posso? Corto zero aqui, com esse zero aqui e com esse zero aqui. Pronto. Quanto é 10 vezes 2? 20. Mas, quanto é 11 vezes 8? Não, bebê, eu posso cortar tanto esse quanto esse, porque isso daqui é uma multiplicação. Tanto faz. Vai dar no mesmo. Tá? Aqui, ó. Quanto é 11 vezes 8? 80 aí? Isso, 88. Perfeito. Dividido por 10. Pronto. Não vai cortar esse zero com esse zero aqui. Antônio, valeu. Valeu, meu querido. É nóis. Devo... Galera, então olha só. Bora lá fazer esse cálculo. Quanto é 20 mais 88? 108. 108 dividido para 10. Anda uma casa, tem um zero, anda uma casa para a esquerda. A vírgula vai ficar bem aqui, ó. Então, aqui a massa atômica do boro é 10, o quê? Falta o que? A unidade. Unidade de massa atômica. O Uzinho. Pronto. Tem alternativa aí, Sônia? Letra C. C de carbono. Ah, era para ser a letra B de boro, né? Deu para entender, Gustavo, como é que funciona? Oi, minha querida. Isso, ou então, Brenda, aproximadamente 100. No caso aqui, Brenda, ele me deu já os valores totalizando 100%, tá? Mas nem sempre vai dar 100%, pode dar 99,99, 98, alguma coisa, mas diz uma periódica. Para facilitar o teu cálculo, tu aproxima de 100, certo? Beleza. Tranquilo então, Igor. Como é que funciona aí? Posso apagar esse lado aqui? Bora falar sobre massa molecular agora, para a gente fechar o capítulo 1. Galera, ainda bem que pegou o livro, ainda já estamos fechando o primeiro capítulo do livro, né? É o capítulo 20, né, Sônia? 20 ou... É o 20, né? Beleza. Como é? Depois dessas questões aqui, tem fórmulas que uma vai falar. Ah, ainda tem as fórmulas. Olha, já esquecendo. Semana que vem a gente detona, então. Já não vai fechar, ainda tem o cálculo das fórmulas. Fórmula mínima, molecular, fórmula percentual. Galera, bora falar agora sobre
Massa atômica. Opa, sobre massa molecular. Massa molecular. Tá? Bem, a massa molecular, ela também é expressa em U, unidade de massa atômica. Tá? Diferente da massa molar. A massa molar relaciona a massa em gramas com a quantidade de matéria em mol, gramas por mol. A massa molecular ela é dada em U. Mas a diferença das duas é apenas a unidade. Porém, ela é o mesmo valor numérico da massa molar. Pessoal, então a massa molecular é o quê? Nada mais é do que a massa. Massa de quem? Da molécula. A massa da molécula. Bora tirar esse uzinho daqui, bora colocar ele aqui na frente. A massa da molécula expressa em unidades de massa atômica. Vou te dar bem aqui assim, olha. As massas atômicas de alguns elementos químicos. Galera, não é obrigado tu decorar massa atômica. A questão tem que te dar. Toda vez que ele te der uma questão de cálculo, Gustavo, ele te dá uma questão de cálculo, é obrigatório ele te dar as massas atômicas. Se eu montar uma prova para vocês e não tiver massa atômica na prova, ou não tiver a tabela periódica, tu pode falar, professor, tem que anular a questão. Por quê? Porque eu não te dei. Não é obrigado tu saber. A questão, já que é constante, a questão tem que te dar. Se eu não te dei na questão, eu vou te dar a tabela periódica para te encontrar lá. Tá? O valor decimal que tu encontra na tabela periódica é a massa atômica. O valor inteiro que tu encontra lá é o número atômico. Tá? Então aqui eu tenho massas atômicas. Vou te dar aqui do hidrogênio, que é 1. Do carbono, 12 unidades de massa atômica. Enxofre, vou colocar primeiro aqui o oxigênio. Oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Enxofre, 32 unidades de massa atômica, 14 U. Bora colocar só desses caras aí, massas atômicas. Pessoal, como é que eu calculo? Vou te passar aqui uns exemplos. Primeiro, a massa atômica desse cara, bem que assim, galera, ó, metano, CH4. Quantos carbonos tu tá vendo aí, Gustavo? Quantos carbonos? 1, né? 1. Quantos hidrogênios tu tá vendo? 4. Tem 4 hidrogênios e 1 carbono. Tá? Galera, primeiro, olha só, Sônia, se liga aí. Vou pegar aqui carbono e hidrogênio. Quantos carbonos? 1. Então, vou pegar a quantidade e multiplicar pela massa dele, que é quanto? A massa atômica dele, 12. Então, 1 vezes 12 vai me dar 12. Vou pegar a quantidade de hidrogênios, que é 4, e multiplicar pela massa dele, que é quanto? Bebê, quanto é 4 vezes 1? 4. Aí agora eu vou somar aqui, Sônia. Ó. 12 mais 4 vai me dar quanto? 16. Então aqui eu tenho 16U. Então essa é a massa molecular de quem? Do metano, CH4. Gás proveniente lá do biogás. Tá? Deu para entender como funciona aí? Tranquilo? Galera, letra B. Eu quero a massa molecular do SO2. Ó. Do SO2. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o enxofre e o oxigênio. Quantos enxofres tu está vendo aqui? 1. Então tu vai pegar o 1 e multiplicar pela massa dele. Quanto é? 32. 1 vezes 32 vai me dar quanto aí, Gustavo? Quanto, Yuri? 1 vezes 32? 32, beleza. Vou pegar a quantidade de oxigênio, que é 2, e multiplicar pela massa dele, que é quanto lá, Breda?
16. Brinda, quanto é 16 vezes 2? 32. O que eu vou fazer agora, Brenda? Eu vou somar as massas desses caras. Ah? 32 mais 32 vai me dar quanto aí? 60 aí? 64 unidades de massa atômica. Deu para entender como é que funciona a parada? Fácil, né? Isso. Se cair na tua prova, vai ter que ser dado as massas atômicas ou então a tabela periódica para se consultar. Lembrando que a tabela periódica é o material de consulta. Então, galera, tranquilo, né? Eu quero que tu faça a letra C aqui para mim. Eu quero que tu encontre a massa desse cara bem aqui assim, ó. C2H5OH. Do etanol. Eu quero que tu encontre a massa molecular do etanol. Vai lá, galera de casa. Então, galera, a massa molecular é a massa da molécula, ou seja, é a soma das massas atômicas de todos os átomos presentes na molécula aí. Por isso que eu sempre multiplico a quantidade pela massa atômica. Tá? Aí depois somo tudo, aí vai me dar a massa molecular. Ô, minha querida. Isso, bebê, tu vai contar tudo, tudo. Tudo que for hidrogênio, tu vai contar. Não, pode somar. Isso, eu coloquei só para te enrolar aí. Bebê, eu posso pagar aqui o primeiro lado? Posso? Já fez, já, minha querida? Quanto é que deu aí? 46? Sim. Perfeito. Perfeito, Sônia. Perfeito. Podemos fazer então? Deu 46 lá, aí, Gustavo? Dá no fez, não? Tá copiando, né? Não fez, Yuri? Não? Então, olha só. Aqui eu tenho, bebê, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos tu está vendo aqui? Então, tu vai pegar 2 e multiplicar pela massa atômica dele, que é quanto? Então, quanto é 12 vezes 2? 24. Tu vai pegar agora o total de hidrogênio. Tu tem 5 aqui e 1 aqui. 6. 6 que tu vai multiplicar a massa dele, que é quanto? Que vai me dar? Isso. Agora o oxigênio. Tu tem 1 oxigênio multiplicar pela massa dele, que é quanto? Que vai me dar quanto aqui? Somando tudo aqui vai me dar quanto? Perfeito. 40. Isso, show de bola. 46 unidades de massa atômica. Difícil isso? Tranquilo, né? Esse exemplo eu vou deixar para te fazer. Numa outra hora, se estiver brincando lá na tua casa, tu pode brincar com esse cara aqui. É, vou fazer diferente. Eu não vou desenhar uma fórmula molecular. Eu vou desenhar uma fórmula estrutural. Isso. Aí tu vai desvendar o mistério na tua casa. Isso. Na tua casa, tu vai desvendar o mistério e calcular aqui. Pronto. Eu quero que tu encontre a massa molecular desse cara aqui, ó. Liga aí, Brenda. A massa molecular desse cara aí. É simples, galera. Tu conta o número total de carbonos e multiplica pela massa, hidrogênio multiplica pela massa, oxigênio multiplica pela massa e depois soma tudo. Só isso. Não tem mistério nenhum.
Bora fazer mais uma questão agora, uma questão sobre cálculo aí, de cálculos químicos. Ainda na página 11 lá, da atividades fora sala. Página 11, questão 2, Sônia. Então fala o seguinte, ó. Estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Galera, uma pessoa se vicia em cigarro, então é muito difícil, Yuri, para uma pessoa largar o vício do cigarro. Porque no cigarro tem presente a nicotina. E na nicotina tem presente o nitrogênio. O nitrogênio, ele é bastante reativo. Então, quando o corpo, o organismo absorve o nitrogênio presente na nicotina, ele quer se ligar com tudo quanto é átomo presente no seu corpo. Então, ele é reativo. Essa reatividade do nitrogênio faz com que a pessoa, seja difícil a pessoa largar o vício do cigarro, por causa do nitrogênio presente na nicotina. Tá? Então, galera, ele fala o seguinte, nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia em NH3 são por volta de 8,5 miligramas por cigarro. Olha só, quer dizer que em um cigarro, a quantidade presente aí de amônia, tá? A massa de amônia de NH3 gira em torno de 8,5 miligramas. Pronto. Isso é importante. Numa questão de cálculo, tu sempre anota os dados que ele está te dando e aquilo que ele está te pedindo. Sabendo disso, qual o número aproximado de moléculas, Suane? Qual o número aproximado de moléculas? Número de moléculas de NH3. De NH3 na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense. Galera, ele te dá como dado aí a constante de Avogadro, que é 6,0 vezes 10 elevado a 23, mol a menos 1. Te dá a massa da amônia, a massa... Galera, essa massa é o quê? A massa molecular ou é a massa molar? Ele te dá aqui, ó, 17 gramas por mol. Eu te pergunto, é massa molar ou massa molecular? Molar. A massa molecular é dada em unidade de massa atômica. É o mesmo valor, só que muda a unidade. Eu te pergunto, quanto seria a massa molecular para esse cara aqui? Se a massa molar dele é 17 gramas por mol, quanto é a massa molecular dele? 17,1. 17 unidades de massa atômica. É o mesmo valor, só muda a unidade. Tá? Pronto, galera. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer uma regra de 3, Sônia. Uma regra de 3, tá? Bora lá. Então ele fala aqui, um cigarro canadense produz na fumaça uma massa de amônia de 8,5 miligramas. Tá? Ele quer saber o número de moléculas presentes emitidas na fumaça de um cigarro canadense. Quantas moléculas de NH3 está presente aí? Então, o que a gente vai fazer? Ele te dá a massa molar. Tá? Te dá a massa molar. Então, bora montar uma regra de 3 aqui, ó. 1 mol é gramas por mol. 1 mol. Quanto de amônia está presente em 1 mol? 17. Então, em 1 mol, tem 17 gramas de amônia, NH3. Mas, já vê, ele quer saber o número de moléculas. Por isso que ele te deu o número, a constante de Avogadro. Lembra daquela relaçãozinha que eu fiz bem assim para ti? O mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. O mol equivale ao volume molar, 22,4 litros por mol. E o mol equivale a quem? A massa molar. Então, o mol, tu concorda comigo que equivale ao número de Avogadro? Então, o que eu vou fazer? No lugar de um molzinho aqui, eu vou substituir por 6 vezes 10 elevado a 20. Isso. Então, eu vou substituir por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Estão presentes em quanto é a massa aqui de amônia? Em 17 gramas de amônia.
Então, em 17 gramas de amônia, estão presentes quantas moléculas de amônia? 6 sextilhões. 6 vezes 10 elevado a 23. Mas, galera, ele quer saber a quantidade que estão presentes em 17? Ele quer saber a quantidade que estão presentes em 8,5 miligramas. Galera, eu estou trabalhando com grama, né? Lá está em qual? Qual unidade? Miligrama. Então, eu vou ter que transformar para grama. Mili, bebê, equivale a 10 a menos 3. Então, para me transformar 8,5 miligramas para grama, só basta eu pegar o 8,5 e multiplicar por 10 a menos 3 gramas. Pronto. Então, em 8,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, vão estar presentes quantas moléculas de amônia? Bora fazer essa regra de 3 aqui. Então, 6 vai me dar igual 6 vezes 10 multiplicado por 8,5. Então, 6 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 8,5, vezes 10 elevado a menos 3. Esse 17 multiplicou x, eu vou passar logo dividindo. Então, dividido por 17. Bora lá, então. Galera, tu concorda comigo que 17 é o dobro de 8,5? Concorda, Gustavo? 8,50 com mais 8,50. Pensa que é dinheiro, né, bebê? 8,50 mais 8,50 vai me dar quanto? 17 reais. Bom, simplifico aqui. Aqui fica 2, lá fica 1. 6 eu posso simplificar por 2? 6 dividido para 2 vai dar quanto, Gustavo? 3. Então lá fica 3 e aqui fica 1. Então quanto é que vai me dar aí, professor? A quantidade de moléculas? 3 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Quanto é 10 elevado a 23? Mais 10 elevado a menos 3. Quanto é 23 mais menos 3? Mais com menos, menos. Então, 23 menos 3 vai me dar quanto? 20. Pronto. Então, vai me dar 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas de amônia. Pronto. 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas de amônia vão estar presentes nessa massa aqui. Ó. Deu para entender aí? A alternativa correta é a letra D de dado. D de dado. Tranquilo, deu para entender, Yuri? Gustavo, tranquilão, hein? Beleza, só tirar um print aqui para você. Galera de casa, deu para compreender aí como é que funciona aí o cálculo? Não tanto porque você ainda não tem o livro, né? Beleza. Mas calma, vocês vão pegar o livro. Galera, eu posso apagar o outro lado ali? Posso apagar, Yuri? Galera de casa, não se preocupe que eu vou mandar o print para vocês. Então, bora fazer mais uma questão. Bora resolver questão agora. Fizemos a segunda, vamos fazer a terceira questão da página 11. Ele fala assim, bebê. O cilindro a seguir contém metano alcano de fórmula molecular CH4. Então, ele me dá aqui um cilindro. Isso aqui não é um cilindro. Concorda comigo que isso daí não é um cilindro? Então bora desenhar esse recipiente aí. Não é um cilindro, mas bora desenhar. É o que ele me deu. O cara, eu acho que ele estava alombrado, né, quando ele elaborou essa questão aí. Um cilindro me deu isso daí. Engortou. A quarentena deixou ele assim. Então, o cilindro a seguir contém, esse recipiente contém um metano alcano de fórmula molecular CH4. Então, aqui dentro, bebê, está presente esse gás aqui, ó, CH4. Tá? É um gás. É um gás incolor, tá? Não tem cor.
inodoro, não tem cheiro, insolúvel em água, eu não consigo dissolvê-lo em água, e solúvel em álcool, eu consigo dissolver ele em álcool. Aí ele me dá aí, ó, os dados. Ele te dá como dado aí, ó. Dados. Ele me dá a massa. Que massa é essa que ele está me dando aí, Sônia? Do hidrogênio, 1 grama por mol. É a massa molecular ou a massa molar? Massa molar. Me dá do carbono, que é 12 gramas por mol. Pronto. Me dá o número de Avogadro. Ele disse que é para adotar 6,02 vezes 10 elevado a 20. Isso. Ele disse que é para te adotar esse valor aí, ó. 23 mol menos 1. E me dá o volume molar, que é 22,4 litros por mol. Pronto. Aí, sobre o seu conteúdo, pode-se afirmar que a 8 gramas de metano, bora ver se essa afirmativa dele, esse tipo de questão, Sônia, é escrota. Porque tu vai tentando fazer de letra por letra, alternativa por alternativa, o cálculo, até tu chegar na resposta correta. A pessoa, se a resposta correta for a letra E, aí tu vai ter que fazer A, B, C, D, D. Aí, tu vai demorar muito tempo. Mas bora lá, né? Bora ver se a letra A está correta. Ele fala que tem 8 gramas de metano, né? Isso. Como é que a gente vai fazer? Galera, ele te deu a massa molar, te deu o número de Avogadro e te deu o volume molar. Isso é obrigado a ele te dar. Não é obrigado a tu saber. Bora primeiramente aqui, ó. Já que ele te deu as massas molares, bora encontrar a massa do metano, a massa molar do metano. O metano ele é composto por carbono e hidrogênio. Nós fizemos agora há pouco, não foi? Quanto é que deu? Está bestando aqui. Quanto é que deu aí? Isso, 16. Opa, mas só que não é massa atômica. Gramas por mol. Massa molecular. É massa molar. Pronto. Essa é a massa do metano. Bom, como é que a gente vai calcular aí, professor? A massa. Tá? Ele te deu aqui o volume molar. Então, galera, concorda comigo que em 1 mol de metano tem 16 gramas? Então, bora montar aqui, ó. Em 1 mol de CH4 tem 16 gramas de metano. Pronto. 16 gramas de CH4. Mas, galera, ele está me dando aqui em volume. Tá? Ele me deu mais um balão aí. Quanto é, Sony? Ele está me dando aí um valor aí? No balão. Qual é o valor que ele está me dando? O vírgula o quê? Vezes 10 elevado o quê? A 23 do que, Sônia? Moléculas, né? Então, olha só, Brenda, ele fala que no balão, esse balão ele está fechado, tá? Tem presente 1,5, para colocar 1,5, tá? Vezes 10 elevado a 23 moléculas de CH4. Então, tu já sabe que tu vai relacionar molécula com massa. Primeiro, ele está afirmando aí na primeira a massa que tem presente de metano, que é 8 gramas. Então, tu vai montar uma regra de 3 relacionando a quantidade de moléculas com a massa. Galera, a quantidade de moléculas, aqui em 1 mol tem 16 gramas de metano, certo? 1 mol, tu concorda comigo que equivale ao número de Avogadro? Então, na primeira linha da tua regra de 3, tu vai ter aqui, ó, o número de Avogadro. Bora arredondar para 6 vezes 10 elevado a 23? Para facilitar o nosso cálculo? Bora lá. Então, aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano estão presentes na massa. A massa é quanto? 16 gramas. Pronto. Mas ele não quer, ele quer saber a massa presente em quanto? 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A gente vai botar aqui embaixo, ó. Unidade debaixo de unidade. 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Pronto. Vai ter quanto em massa? Bora ver se realmente tem 8 gramas.
como ele está afirmando aí. Então, aqui eu vou resolver essa regra de 3. Então, vai ficar x. 1,5 vezes 10 a 23 multiplicado por 16. 1,5 vezes 10 elevado a 23 vezes 16. Esse 6 vezes 10 elevado a 23 multiplica x. Vou passar logo ele dividindo. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Galera, eu posso simplificar aí alguma coisa? 1,5 com 6, eu posso simplificar? Tu tem 1,50 para dar 6 reais, falta, tu vai multiplicar por quanto? 1,50 mais 1,50, 3 reais. Mais 1,50, 4,50. Mais 1,50, 6 reais. Tu concorda comigo, Zé? Pensa que é dinheiro. Aí tu pensa mais rápido. Então eu posso simplificar aqui, olha. 1,5 com 6. Que vai dar 4 e lá em cima 1. Isso, bebê. Tá igual, olha. Então eu corto também. Perfeito. Já ia falar isso. Quanto é 16 dividido para 4? Ó, 16 multiplicou com 1. E dividiu por 4. Quanto é que vai me dar aí? 16 por 4, 4 gramas. Galera, aí eu te pergunto, a letra A está correta? Não, ele está falando que tem 8 gramas. Tá? Então a letra A está incorreta. Bora fazer a letra B. A letra B ele fala o que é isso, Anny? Isso, ele fala que é 0,25 mol de molécula de CH4. Então, bora ver. Então, tu vai relacionar agora a quantidade de mol com o que, professor? Com a quantidade de moléculas. Bora lá, então? Então, tu vai relacionar a quantidade em mol com a quantidade em moléculas. Beleza. A quantidade... Ó, 1 mol equivale a quanto? Quantas moléculas? Isso. Sempre é o número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Agora, nesse valor aqui, ó, em 1,5 vezes 10 elevado a 23, está presente quantos mols? Bora colocar aqui Y. Já usou o X. Então, bebê, vai me dar aqui, ó. Esse carinha vai multiplicar, bora passar logo ele dividindo aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse carinha vai ficar aqui em cima. 1,5 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Corto com 10, 23 com 10, 23. Posso simplificar 1,5 com 6? Dá quanto, bebê? 4 embaixo e 1 em cima. Então, simplifico aqui, ó. Vai dar 1 em cima e 4 embaixo. Então, vai ficar assim, Suane, ó. 1 dividido para 4. Tu tem R$1 para dividir para nós 4 que está aqui na sala. Para ti, para mim, para o Yuri e para o Gustavo. R$1. Vai dar quanto para cada? R$1, Gustavo. Tu vai dividir para nós 4 aqui. 25 centavos. Ou seja, vai dar 0,25. Não é assim que a gente representa os centavos? 0,25 centavos? Não. 0,25 o quê? Mol. Pronto. Galera, eu te pergunto, a letra B está incorreta ou ela está correta? Correta. Não, apenas. Tu pode ficar só para ti.